Boa noite a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de quarta-feira. Hoje, dia 23 de junho de 2021. E nós estamos dando continuidade ao último estudo que fala acerca da pregação bíblica. Hoje nós vamos estudar o mesmo tema, entretanto com desdobramentos diferentes, desdobramentos maiores acerca do tema. Então hoje o título que nos ajuda é uma pergunta: como deve ser a pregação bíblica? Bom, na última quarta-feira abordamos a maneira como ela é entendida pela sociedade e evoluímos para verificar como a Bíblia vê sua importância. Hoje nós iremos abordar o tema pregação por meio de uma perspectiva mais prática. Nossos símbolos de fé nos ajudam nessa tarefa. Iremos utilizar as perguntas de nosso Catecismo Maior de Westminster, 158, 159 e 160. Essas perguntas tratam de 1. Quem prega? E 2. O que e como prega? Portanto, devo deixar claro que por símbolos de fé, só para deixar registrado, trata-se da Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo Maior de Westminster e do Breve Catecismo de Westminster. Esses são símbolos de fé, são os documentos, são os tratados que dão o norte da interpretação bíblica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós herdamos isso da Reforma Protestante, mas propriamente dito, não da Reforma, porque geralmente quando pensamos na Reforma Protestante nos vem à mente Lutero, Calvino e Henrique VIII, mas mais do desdobramento do puritanismo do século XVII, e eu me refiro aí às assembleias de Westminster, que deram então luz aos símbolos de fé que nós temos como nosso norte de interpretação bíblica. Claro que a nossa visão da Bíblia, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Entretanto, estes documentos antigos nos ajudam a nortear o nosso discurso acerca da nossa fé, né? Aquilo que temos a dizer acerca da Bíblia. Então, vamos tratar da primeira pergunta: quem deve pregar a palavra de Deus? Então, no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 158, tem a seguinte redação: quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? Resposta: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Aqui precisamos trabalhar um pouco alguns esclarecimentos. Primeiro, devemos entender o que está sendo entendido por pregação da palavra de Deus. Então, a pregação da palavra de Deus, em nosso símbolo de fé, refere-se à pregação na igreja, no templo, pregação oficial da igreja. Isso não veta que membros possam pregar a palavra de Deus em seus lares, trabalhos, locais de convivência, por exemplo. A questão é que a palavra pregação, ela geralmente pode ser entendida de dois sentidos, né? Um é um sentido mais amplo e geral, e outro é um sentido estrito. Em um sentido amplo, lato, geral, a pregação pode ser entendida como divulgação da palavra de Deus boca a boca, como a prática do evangelismo. Entendendo a palavra pregação dessa maneira, equivale dizer que todos e todas têm a obrigação de anunciar o reino de Deus. Como diz o texto: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. 1 Pedro 3,15. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o uso da palavra pregação. Se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós podemos dar à palavra pregação uma conotação que às vezes ela não tem em alguns contextos. Eu vou explicar aqui. Quando o Catecismo Maior, estou até repetindo aquilo que já foi dito, quando o Catecismo Maior trata da pregação, de quem tem a permissão para pregar a palavra pregação está sendo entendida
no sentido oficial e institucional, eclesiástico da palavra, ou seja, na arena da igreja. Mas isto não veta, não impede que a palavra pregação possa ser usada em outro sentido. Por exemplo, eu preguei a palavra de Deus para o meu tio, e você não é pastor, você está dizendo apenas que anunciou o evangelho. Isso é tranquilo, isso pode ser feito. O que acontece é que você não pode bagunçar esses dois conceitos, né? Senão você vai dar a entender que qualquer pessoa pode pregar o evangelho na igreja. E não é assim que, pelo menos, a igreja presbiteriana entende. Então, são coisas diferentes. Agora, o membro da nossa igreja, ele pode e deve anunciar o evangelho a toda criatura, toda pessoa, nas oportunidades que Deus confere. Mas, na igreja, não exatamente. Na igreja existe outra conotação, que é o que nós pensamos em um sentido mais restrito da palavra e particular, como que o catecismo trata aqui nessa pergunta. A resposta dele a esta pergunta, na pregação, é entendida como pregação oficial da igreja, ou seja, significa dizer que a pregação na igreja precisa possuir determinado conteúdo a ser administrado e determinada forma e por determinada pessoa. Então aqui nós entramos em outro campo. Quem deve pregar a palavra na igreja? E aí o entendimento do catecismo maior é que apenas aqueles que têm dons suficientes. Então a pessoa precisa ter dons para pregar, né? Não apenas ser dotado, né? O que seria dom suficiente? O que se entende? Seria a vocação, a pessoa ter aptidão para poder falar em público, por exemplo. É um dom que compõe. Nem todos têm esse dom, o dom de se comunicar em público. Mas não apenas esse é um dom, né, bastante mecânico de entender a coisa, porque se pensarmos só nisto quanto dom, aí você pega qualquer comunicador, até alguém que narra futebol poderia pregar. Não é bem isso que o catecismo entende. O catecismo entende que isto compõe também o dom, mas não só isso, mas o desejo de anunciar o evangelho, o reconhecimento da igreja que vê em você, ou vê na pessoa, que ela é dotada para aquilo. O corpo reconhece. Então, isso são dons. E são devidamente aprovados. Ou seja, é preciso que haja um exame externo. Então, não adianta alguém simplesmente dizer, eu tenho a vocação de ser pregador. A igreja precisa reconhecer se de fato existe este dom. Então, precisa ser aprovado, tem um exame. E também precisa ser chamado para o ministério, ou seja, apenas aqueles que estão no ministério pregam a palavra de Deus ordinariamente. Eu quero dar ênfase nisso. As igrejas reformadas protestantes sempre entenderam que quem deve pregar a palavra de Deus na igreja é alguém vocacionado para isso. Por alguém vocacionado para isso, entenda-se o pastor da igreja. Não apenas alguém que se sentiu chamado, mas alguém que foi experimentado pela igreja para ocupar o cargo de pregador da palavra de Deus. Exemplo disso é o pensamento luterano expresso na Confissão de Augsburgo, artigo 14, que diz assim: da ordem eclesiástica ensinam que ninguém deve, publicamente, ensinar na igreja ou administrar os sacramentos, a menos que seja legitimamente chamado. A determinação que a pregação é de responsabilidade de um pastor não é, portanto, apenas da igreja presbiteriana, mas outras igrejas que compuseram a reforma protestante também ensinavam assim, inclusive a igreja luterana, que eu citei aqui. Então, o princípio de quem deve pregar é o ministro não é algo que só a igreja presbiteriana tem. Os luteranos também têm, como texto aqui que eu citei. Então, isto é algo que pertence à reforma protestante. E aí também, isso nos remonta a um texto que eu não coloquei nesta página que você tem às mãos, ao diretório de culto do Westminster, que a nossa igreja ela não adota como símbolo de fé, mas que é um documento que compõe juntamente com os catecismos e a confissão, ou fora feito para isto no século XVII, e que mostra nesse texto como o ministro deve dirigir o culto. E geralmente é o ministro que dirige o culto e prega. Este é um costume das igrejas protestantes históricas e reformadas.
Atualmente, como nós estamos muito envolvidos com o movimento pentecostal e neopentecostal, e a experiência nos demonstra que estes ramos, eles são menos criteriosos e permitem que qualquer pessoa que simplesmente sinta-se bem possa pregar. Então, o ministério laico ou leigo, ele é muito valorizado nas igrejas pentecostais e neopentecostais. A igreja presbiteriana não caminha por este caminho, né? Ela entende de forma diferente. Ela entende que há alguns critérios a serem recebidos. E aí, alguém pode dizer assim, mas o conceito sacerdócio de todos os santos não significa isso? Então, eu preciso dizer que esse conceito é muito mal entendido. Quando Lutero trouxe essa contribuição, porque isso é original do pensamento de Lutero, ele estava reagindo ao catolicismo romano da época. Todos temos igual acesso ao reino de Deus em Cristo, mas isso não significa que temos todos os mesmos dons. Efésios 4:11 diz lá que Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. O sacerdócio de todos os santos não trata de eclesiologia. O que é eclesiologia? É o ensino acerca de dons, o ensino da igreja. O sacerdócio de todos os santos toca na soteriologia, que é a doutrina que ensina que todos nós temos o mesmo acesso a Deus. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo acesso a Deus. Eles não vão ser tratados de forma diferente por Deus. Assim também como pobre e como rico, como alto e como baixo, como negro, branco, amarelo e assim por diante. Todos temos nós o mesmo acesso a Deus. É isso que significa sacerdócio de todos os santos. A pegar esse conceito e aplicar no ministério é um grande mal-entendido e demonstra que alguma coisa não foi entendida em teologia. Está misturando alhos com bugalhos, né? Conhece esse ditado? E pelo amor de Deus, não é tão velho assim, né? Alhos com bugalhos é um termo comum. Mas isso ocorre muito. Algumas pessoas protestam. Mas o sacerdócio de todos os santos, todos têm que falar. Não. Você entendeu errado. Precisa voltar a estudar eclesiologia, se é que um dia estudou, para ter uma clareza sobre este assunto. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quem é responsável pela pregação é o pastor. Nós temos uma Constituição que trata disso. Lá no seu artigo 30, diz assim: o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela Igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus. Então, a função especialmente dada ao ministro é pregar a palavra de Deus. Ele apacenta a Igreja por meio da pregação da palavra de Deus, e não por meio de qualquer outro tipo de expediente. O ministro não apacenta a igreja com psicologismo, não faz do seu púlpito um divã. Um ministro não apacenta a igreja com palanques, não faz do púlpito, né, um lugar, uma arena para discutir política, né? Então, o ministro, ele não faz também do púlpito um palco. Ele não vai teatralizar o Evangelho. Ele vai pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e ensinar a palavra de Deus. Essa é a principal função. Há uma grande distorção no meio pentecostal e neopentecostal, atribuindo, às vezes, as principais funções do ministro para outras atividades. Mas a principal atividade do ministro é ser um despenseiro fiel dos mistérios de Deus, a saber, anunciar o reino de Deus. Ele é especialmente preparado para isso. Inclusive, ele tem que estudar para isso. E aí continua no artigo 31 ainda da nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz assim: são funções privativas do ministro. Que são funções privativas? Que somente ele possui. E qual uma das? Das 4 eu destaco aqui: orientar e supervisionar a liturgia da igreja, que é pastor. Ou seja, a liturgia é um campo privativo do ministro. Ele precisa cuidar da teologia da igreja,
isso está sobre os seus ombros, sobre a sua responsabilidade, e é por isso que ele faz a liturgia. Então ele não faz simplesmente a liturgia porque lhe convém, ele lhe faz porque isso é uma obrigação constitucional. Ele precisa fazê-lo, orientar e supervisionar para que a liturgia da igreja exale um bom ensino bíblico. Quem não faz está em desacordo com a constituição da nossa igreja, se for pastor presbiteriano. Portanto, a igreja presbiteriana preocupa-se com a qualidade teológica de seus púlpitos, exigindo formação dos pregadores. Todo pastor ele precisa ser formado em teologia. Ele não pode assumir o púlpito sem ter um seminário feito, ou pelo menos um curso teológico feito. Existem algumas regiões do Brasil que não tem seminário. Então, nestes locais, permite-se, por excepcionalidade, às vezes, que o pastor faça um curso teológico em outra instituição idônea. Mas isso é uma exceção. A igreja presbiteriana tem munido a igreja de seminários para formar os seus ministros. Agora, quando eu digo também que quem prega ordinariamente é o ministro, é porque o ministro pode dar oportunidade para alguém pregar, contanto que ele vigie quem está pregando, se está também desenvolvendo uma boa doutrina, se é um sermão exegético, ou seja, que a pessoa estudou bem as palavras do texto, foi bem preparado homileticamente. Então, sob a supervisão do ministro, um membro pode pregar. E aí, por exemplo, a Constituição fala do aspirante ao sagrado ministério, por exemplo, ou do candidato ao sagrado ministério, ou até do licenciado ao sagrado ministério, que precisam da orientação do ministro. E aí, nestes casos, o ministro pode, então, permitir que essas pessoas anunciem o evangelho, contanto que sob a sua supervisão, sob seu risco. Então, se fizer alguma distorção, alguma coisa, quem vai responder por isso é o ministro. Ele é responsável pelo púlpito. Item 2. O que deve ser pregado e como deve ser pregado? Então, nós temos aí a pergunta de número 159. Como a palavra de Deus deve ser pregada por aqueles que para isso são chamados? Este texto é interessantíssimo. Vamos ler devagar. Aqueles que são chamados a trabalhar no ministério da palavra devem pregar o quê? A sã doutrina. Tá bom. Como devem pregar? Olha lá. Diligentemente, em tempo e fora de tempo, claramente, não em palavras de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Fielmente, tornando conhecido todo o conselho de Deus. Sabiamente, adaptando-se às necessidades e às capacidades dos ouvintes. Zelosamente, com amor fervoroso para com Deus e para com as almas de seu povo. Sinceramente, tendo por alvo a glória de Deus e procurando converter, edificar e salvar almas. Então vamos nos ater um pouquinho ao que deve ser pregado, que é a sã doutrina. Esse é o conteúdo da pregação. Por sã doutrina, refere-se à interpretação sadia das Escrituras. Essa foi uma recomendação do apóstolo Paulo para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O conteúdo da pregação precisa ser a Bíblia, não as ideias de qualquer pessoa, não moralismos farisaicos. O que significa isso? Eu entendo assim, faça assim. De forma alguma. Você tem que pregar o que está no texto. Ou eu me sinto bem assim, ou se sentem bem assim, então façam assim. Não, isto é moralismo, isso não é anúncio do Evangelho. Não há psicologismo e não há política. É por isso que o método que muitos ministros usam para a pregação é um método expositivo, que se preocupa em explicar o texto e aplicá-lo como está nas Escrituras. Então, o ministro ele utiliza-se do texto e explica o texto e o interpreta para a igreja e aplica para a igreja. Esta é a sua função. Ele é um escravo do texto. Ele não anuncia o que bem quer, como quer, da maneira que quer. Ele está amarrado ao texto. Então, ele não tem a liberdade de anunciar as suas ideias. A palavra de Deus é a palavra de Deus.
Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, e ele precisa pregar a palavra de Deus. Ninguém vem para ouvir o pastor, as pessoas vêm para ouvir Deus. E se vem ouvir Deus, a palavra de Deus tem que ser expressa, né? Não o que nós achamos, ou o que devemos pensar. Por isso que, às vezes, o sermão presbiteriano pode parecer um pouco trabalhoso, mas ele se dedica muito na parte da explicação do texto. Porque se nós não entendermos o texto, não temos como aplicá-lo e nem como interpretá-lo. Então, nas pregações presbiterianas, geralmente o setor da explicação é o que gasta mais tempo. A aplicação gasta-se também, mas no setor da aplicação, geralmente os ministros tendem a ser mais econômicos, porque é na aplicação que corre-se o risco maior do moralismo, ou seja, façam como eu estou dizendo. Então, os pastores presbiterianos, geralmente, eles vão se ater mais na explicação, mais na interpretação, e a aplicação ela é mais comedida, porque ela entende também que precisamos sempre nos ater muito ao texto. Então, por causa disso, muitos ministros se sentem um pouco ressabiados de explorar muito a aplicação. Mas há livros que nos ajudam a fazer isso. Portanto, o conteúdo é a sã doutrina, é a pregação da palavra de Deus, não o que eu acho, o que eu devo achar, o que eu sinto, o que deve ser sentido. Isso como as pessoas dizem por aí, perfumaria, são coisas periféricas, né? O principal é a doutrina. Agora, o texto também, e aí, se você tem o texto escrito, você perceba que eu frisei os advérbios, né? Porque os advérbios mostram o modo como deve se pregar, né? No texto que nós vemos, temos alguns advérbios aí. A pregação tem que ser pregada de alguns modos. Diligentemente, por exemplo. Isto é, um cuidado ativo. Eu me valido o Aurélio aí. Esse cuidado envolve o sentimento de urgência, a necessidade de que a pregação seja entendida como algo provindo dos céus e não do reino dos homens. Então isso também traz a imagem de uma diligência. Não sei se você já viu uma diligência, que era uma carruagem levada por cavalos, obviamente uma carruagem, e ela era guardada, né? Ela era usada para transportar as coisas. Existiam as diligências, que eram comboios destas carruagens para transportar algumas mercadorias preciosas e andavam juntos para se defender de bandidos e salteadores. Então a ideia de diligência é levar alguma coisa com cuidado. Então a palavra diligência acabou se transformando, esse tipo de carroça, esse tipo de diligência acabou se transformando em palavra. Então diligentemente é transportar com cuidado, né, com zelo para não ocorrer nada. Então a palavra de Deus ela deve ser pregada com esse tipo de cuidado, porque é a palavra de Deus transportada com segurança, né, com diligência. Ela tem que ser pregada fielmente, isto é, atendendo-se a todo o conselho de Deus. E por conselho de Deus, entenda-se a integralidade das Escrituras. Todos os assuntos possíveis precisam ser abordados pelo pregador. Ele precisa resistir à tendência de ser seletivo com o que prega. Precisa pregar os assuntos que talvez, devido ao seu temperamento, evitaria, mas se faz necessário. Vide caso de Jeremias. Alguém com uma alma sensível, como Jeremias, estava envolto num cenário de guerra. Imagine se Deus desse a oportunidade de Jeremias fazer o que quisesse. Jeremias ia fugir, provavelmente. Seu temperamento era muito mais sensível. O que toca aqui, meus irmãos, por todo o conselho de Deus também, são as pregações expositivas. Quando um ministro prega expositivamente o livro, ele prega todo o conselho de Deus. Então, por exemplo, atualmente eu estou pregando a carta aos Efésios, estou no capítulo 4. A ideia é que eu termine. Então eu me obriguei a pregar todo o conteúdo, todo o conselho de Deus. Se eu fosse escolher alguns textos, ou se eu fosse escolher o que pregar, alguns textos eu não pregaria, porque ao meu primeiro olhar não me atrai muito, porque são textos às vezes mais difíceis.
E existem aqueles textos que chamam mais a atenção. Então, quando o pregador se obriga a pregar expositivamente um livro, ele tem a certeza de que vai entregar para a igreja todo o conselho de Deus. Agora, quando o pregador fica só nos seus temas, só naquilo que interessa, por assim dizer, aí a igreja fica, como que eu posso dizer, na pauta do pregador. Se é um pregador um pouco mais colérico, então a igreja vai ouvir sermões bastante coléricos, bastante envoltos nesses engajamentos. Se é um pastor mais melancólico, então ele vai se ocorrer mais naqueles textos sobre amor, sobre sentimentalismo, e por aí vai. Vai depender do sabor do ministro. Mas, se um livro tem que ser pregado, aí não tem jeito. Por exemplo, eu preguei aqui expositivamente toda a Epístola de Coríntios. Foi ótimo. Porque se eu for, por exemplo, visitar uma outra igreja para pregar, eu não ia pregar a Coríntios, por exemplo, no capítulo que fala sobre comida sacrificada a ídolos, no capítulo 10. Quem é que vai ouvir comida sacrificadas para ídolos? Parece que não é um assunto muito presente, mas eu me obriguei a pregar sobre esse assunto. Ou sobre o divórcio. Quem é que vai visitar uma igreja? Eu vim aqui pregar sobre o divórcio. Não vai pregar. Ele vai pregar sobre o amor de Deus, sobre sofrimento, sobre edificações. Dificilmente vai visitar um texto bastante espinhoso como este. Mas quando o pregador tem que pregar todo o livro, então ele é obrigado a pregar todos os assuntos. Eu preguei também acerca no capítulo 9, acerca de dízimo, acerca de ofertas. É um tema também que não é tão visitado, mas o texto me obriga a tomá-lo como necessidade de expô-lo. Então a pregação expositiva para a igreja é ótimo, porque ela tem a certeza que irá ouvir todo o conselho de Deus, pelo menos naquele livro. Tem que ser pregado sabiamente, isto é, procurando adequar o que está sendo dito ao auditório para o qual está se dirigindo. Embora isso possa parecer óbvio, necessita de treino. Uma vez que se dirige a um público, pode fazer um juízo equivocado do mesmo público. Ou seja, é necessário conhecer bem para quem está pregando. Por exemplo, a primeira carta que eu preguei expositivamente aqui nesta igreja foi a carta de Filipenses. E geralmente o auditório para que eu me dirigia era um auditório fictício, porque eu não conhecia tanto a igreja quanto hoje eu conheço. Então eu conheço o auditório, depois de eu vou para 6 anos aqui, então eu conheço para quem estou falando. Então eu vou usar um repertório específico para a igreja, não vou usar um repertório que nem esteja muito acima do meu auditório, da igreja, e nem abaixo também. Vai ser usado na medida certa. A maneira que vai ser pregado, as imagens, os exemplos também, que têm um maior apelo à igreja, serão utilizados. Então, quanto mais se conhece a igreja, melhor se prega. Zelosamente, isto é, com zelo por Deus e pelas pessoas. A mensagem procede de um ente santo e vai de encontro a pessoas pecadoras. Faz-se necessário estar investido das motivações corretas. Vide o caso de Jonas, que não possuía amor pelos seus ouvintes, mas foi dissuadido pelo próprio Deus a considerar as necessidades daqueles com quem iria tratar. Ou seja, por pregar zelosamente, o pastor precisa demonstrar empatia nas suas pregações ou ter empatia para aqueles com quem irá tratar. Deve pregar de uma maneira que convença pela palavra de Deus e não pelo seu próprio temperamento. Jonas aqui é um bom exemplo porque ele não queria pregar para os assírios porque não gostava dos assírios. Mas Deus mandou ele para pregar para pessoas que ele não tinha afinidade. Então o ministro ele tem que pregar para as pessoas porque Deus quer que seja pregado, independente de ter afinidade ou não. Não é um sentimento que deve ser o fiel da balança em nada, muito menos na pregação da palavra de Deus. Sinceramente, isto é, a pregação deve ser feita objetivando pregar para a glória de Deus,
e a salvação dos perdidos. Esse deve ser o genuíno sentimento de quem toma o púlpito. Não deve ser o objetivo a fama, a fortuna, os likes, né, como algumas pessoas dizem hoje, ou a apreciação pública. Os valores que estão empenhados a alcançar são valores dos céus. Portanto, pregar, por vezes, é não ser estimado pelas pessoas, mas ser estimado por Deus. É difícil pregar um sermão que você sabe que você vai ter que chamar a atenção da igreja por algum item, algum elemento que está acontecendo. Mas isso precisa ser feito, independente de se as pessoas vão apreciar isso ou não, porque isto é pregar com sinceridade. Portanto, hoje nós vimos quem deve pregar a palavra de Deus. É o ministro. Isso segundo o entendimento reformado, como demonstrou a Confissão de Augsburgo, não nos deixando solitários nessa afirmação, como a Constituição da Igreja Presbiteriana toca, que isso não tem nada a ver com o sacerdócio de todos os santos. E o que deve ser pregado? A sã doutrina. E de que modo? Dos melhores modos possíveis, com zelo, com sabedoria, com sensibilidade e de maneira sincera. Portanto, eu espero que, por meio desse estudo, você possa crescer em estima na palavra de Deus e que todo sermão que você ouvir possa levar ou trazer o céu, aliás, para mais perto de você. Que Deus muito nos abençoe. Amém. Amém.